Gente, tudo bem? Estou resolvendo questão 51, prova AFA 24, questão que tem dois vetores de mesma direção em sentidos opostos, A e B. Quando somados resultam em um vetor cujo módulo vale uma unidade. Ao se calcular a diferença entre A e B, obtém esse vetor cujo módulo vale 5 unidades. Considere um vetor C, cujo módulo é igual ao do vetor A, e formando um ângulo de 120 graus em relação ao vetor B. Nas condições, a soma dos vetores A e C resultará em um vetor de módulo igual a. Tá, vamos primeiro desenhar o que a gente tem aqui. O que ele está falando? Ele está falando que tem um vetor B, aqui, e um vetor A, de sentido oposto. Perdão, de direção oposta, né? Não, mesma direção em sentido oposto, exatamente. Sentido oposto, mesma direção. É aqui, nosso vetor A. Que quando eles são somados, eles vão resultar em um vetor de uma unidade. Portanto, a gente vai ter que o módulo de A do vetor A mais o módulo do vetor B tem que ser igual a uma unidade. O que acontece? Agora ele fala que se calcular a diferença entre A e B, obtém um vetor cujo módulo vale 5U. Então a gente teria basicamente isso. A diferença dele, vamos supor, se a gente fizesse, por exemplo, A, módulo de A, menos módulo de B, na verdade, menos o B, né? O A menos o B, o que a gente teria aqui? Não seria nem o módulo, seria isso aqui, ó. Seria o A vindo nessa direção aqui para a esquerda e o B vindo também nessa direção para a esquerda, né? Porque ele seria o menos B isso aqui, né? Isso aqui corresponde ao menos B. E a soma disso, a gente vai ter então, portanto, que isso aqui seria mais vezes o módulo de menos B. Isso aqui seria igual a 5 unidades. Então, aqui eu posso incluir o módulo, né? Isso aqui seria igual a 5 unidades. Tá, então a gente vai ter o seguinte. A gente tem que A mais B é igual a 1. Eu vou tirar esse menos aqui só para fim de conta e deixar aqui de fora mesmo, para a gente simplificar a conta. A gente vai ter o seguinte, a gente pode somar essas duas equações, né? A gente vai ter que 2 módulo de A tem que ser igual a 6 unidades. A gente vai ter que o módulo de A, portanto, é igual a 3 unidades. Enquanto isso, o nosso módulo de B, o módulo de B é igual a menos 2 unidades. O que isso quer dizer? Que o A, vou apagar essas contas aqui, para a gente ter espaço no nosso desenho. A gente teria o seguinte, a gente teria o A com um valor de 3U para cá e o B um valor de 2U para cá. Esse aqui seria basicamente os nossos vetores. Esses aqui seriam os valores dos vetores. Então o que acontece? A gente tem isso aqui agora e ele pede para considerar um vetor C com módulo igual ao do vetor A, ou seja, 3 unidades, formando 120 graus em relação ao vetor B. Se você reparar aqui, não vai fazer diferença se 120 graus for aqui em cima ou aqui para baixo, porque vai continuar a mesma relação ali com o A, né? Só vai mudar a direção. Então o que acontece? O módulo... Tá. Formando 120 graus, seção B. Nessa condição, a soma dos vetores A e C resultará em um vetor de módulo igual a. Tá. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou apagar nossos vetorzinhos aqui, o nosso nome dos nossos vetores aqui, e vou construir um outro vetor C que forma 120 graus com o vetor B, esse vetor C aqui, e tem o meu módulo de 3U também. E esse aqui, o A, de escrever em azul também, só para deixar mais claro, tem 3U. O que acontece? Se você reparar, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, o total seria 180, né? Porque eles estão na mesma direção. Então, aqui faltaria 60 graus. Então, isso aqui seriam dois vetores que formam 60 graus entre si. E tem o mesmo valor. Então, a gente quer achar o vetor resultante. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, completar um paralelogramo aqui, né? E fechar aqui, calcular. Só que eu acho que talvez isso aqui não seja a melhor ideia. Talvez a melhor ideia aqui nesse caso seja fazer o seguinte. Vamos pegar esse vetor aqui de baixo e passar ele aqui para cima.
Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte. Se aqui a gente teria um triângulo retângulo com 90 graus, aqui seria 90 graus. Aqui seria 60 mais 90, 150, faltaria 30 para fechar 180, que seria 30 graus. Portanto, a gente consegue calcular o valor desse ângulo total aqui, que seria 120 graus. A gente teria um vetor aqui que formaria 120 graus aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente consegue usar um teorema, uma lei de seno, né? Vou apagar uma lei de cossenos, na verdade. Para apagar isso aqui, a gente conseguiria usar uma lei de cossenos para determinar esse vetor resultante, que esse aqui seria o vetor resultante. Então, a gente tem que esse aqui é o valor de cada um. E vamos calcular esse vetor resultante, né? A gente teria que o vetor resultante, que eu vou chamar, por exemplo, de V. Nosso vetor resultante, eu vou chamar o módulo dele, né? Então, eu vou chamar só de V. O V ao quadrado seria igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 3 vezes o cosseno de 120 graus. A gente teria, portanto, esse aqui seria 9 mais 9, seria 18. Aqui a gente teria 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18 também. A gente teria 18 vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120, se a gente pegar num círculo trigonométrico, por exemplo, aqui, a gente teria o seguinte. A gente teria... Deixa eu ajeitar um bocadinho isso aqui que ficou meio torto. A gente teria o seguinte. A gente teria aqui o eixo seno, o eixo cosseno. Não fez a linha, deixa eu refazer aqui. Com a linha certinha, pronto. Aqui a gente teria 120 graus, estaria aqui mais ou menos. 120 graus. A gente quer transformar ele pro primeiro quadrante, né? Pro primeiro quadrante, se ele está no segundo quadrante, o que a gente faz? A gente subtrai de 180 menos o valor que a gente quer, que é o 120. Então, isso aqui é 60 graus. Então, isso aqui equivale ao ângulo de 60 graus no primeiro quadrante. 60 graus. Aqui, a projeção no eixo dos cossenos, projeção no eixo dos cossenos. Só que se reparar, daqui para cá é positivo e daqui para cá é negativo. Então, isso quer dizer que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60 graus. Isso aqui é a informação que a gente consegue extrair desse círculo trigonométrico. Tá, conseguimos o círculo trigonométrico e já conseguimos calcular agora o valor do cosseno de 120. A gente tem que o cosseno de 60... O cosseno de 60 é 1 meio. Então a gente vai ter que o cosseno de 120 é menos 1 meio. Portanto, a gente pode substituir isso aqui por 1 meio e, já que é um menos, a gente pode transformar esse menos aqui em mais. Tá, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter 18 sobre 2, que é 9. E a gente vai ter 18 mais 9, que é 27. Portanto, a gente vai ter que o vetor resultante vai ser igual a raiz de 27. A gente pode fatorar isso aqui, né? O 27, ele pode ser dividido por 3, fica 9, por 3 fica 3, e por 3 fica 1. Então, isso aqui pode ser reescrito sendo 3, isso aqui sendo raiz 3 vezes 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 unidades. Portanto, aqui o gabarito dessa questão seria a letra D. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado pela atenção.